tudo bem? Hoje o nosso convidado foi deputado federal, ex-ministro das cidades, ex-secretário de Transporte Metropolitanos, hoje ocupa um cargo na área de habitação no governo do Goiás, meu amigo Baldi. Você está no podcast Política Real, eu sou o Wilson Pedroso. Baldi, seja bem-vindo. Obrigado, Wilson, meu amigo. Um prazer estar aqui contigo no podcast Política Real. Baldi, antes de passar para a pauta de política, da sua capacidade como executivo de governo, eu recebo uma pauta e eu sempre estudo os meus convidados, né? A gente tem amizade, mas muitas vezes escapa algum detalhe. Você foi, quando criança, né? Porque 12 anos, 10 anos, né? Eu chamo meu filho de criança, 10 anos, né? Começou sua vida como goleiro no time do Goiás. Goleiro mirim, o que é? Como que é isso aí? Fala um pouco dessa história. Essa é uma história muito até desconhecida, né? Surpreendente para quem escuta, porque a vida toda eu sempre gostei muito de futebol. E na minha infância, eu de fato comecei a jogar bola no Goiás, comecei lá na categoria de base, no Mirim, né? Categoria de base, fugiu a palavra. Né, linha ali é a categoria de base, que é o Mirim, depois dente de leite, infantil, juvenil, e aí era aquela história. Ou vai estudar ou vai jogar bola. Então, certo. De fato, acabei não podendo escolher aquele negócio do pai e falar assim, meu filho, você vai estudar. E o futebol, quando você tem na categoria de base a escolha pelo futebol, você treina demais, você tem assim, um tempo muito dedicado à sua vida e você acaba deixando de lado a força nos estudos. Então, é por isso que eu acabei não continuando no Goiás, mas foi uma bela experiência na minha vida. Mas você ainda joga futebol, não? Porque eu não jogo mais nada. Eu faço outro tipo de esporte, mas não jogo futebol. Você joga futebol ainda? Eu sim, vou te falar a verdade, assim, jogava futebol até vir para São Paulo. No primeiro futebol... E era goleiro? Não, aí jogava já na linha. Todo goleiro é meio metido a jogar na linha, né? A querer fazer gol. E aqui no primeiro evento lá do ex-governador, que a gente fazia aquele futebol de final de semana... Então, por isso que eu ia te perguntar. Nós já jogamos bola e eu não te vi no gol. O goleiro era o Renato Opsi-Blum, o Cauê Macris pegava Exatamente. no gol. E eu nunca vi você se oferecendo para ser goleiro. Não, o goleiro gosta de jogar na linha, quer ser metido a artilheiro. E ali eu dei uma travada com o Rodrigo Garcia, que acabou com o meu joelho. Então, de lá para cá, futebol para mim ficou mais difícil. Tá certo. E aí, você não chegou a morar em Ribeirão Preto? Foi direto Goiás? Você não tem uma história que teu pai era de Ribeirão, você me contou? Não, é minha mãe é de São José do Rio Preto e meu pai é de Santa Branca. Eu acho que então, os dois são aqui do interior de São Paulo. Foram para Goiás porque meu pai passou num concurso lá na década de 50 para o Ministério Público. Então, assim, eu nasci em Goiás, parti dos meus irmãos também, mas a família, meu irmão mais velho nasceu ainda em Rio Preto, assim como minha irmã mais velha, mas do meu irmão do meio para minha irmã mais próxima a mim e eu, já nascemos já lá em Goiás. E aí, eu vejo que você tem sensibilidade social para as coisas, e essa sensibilidade vem um pouco da sua história de vida com seu pai, né? Qual que era o nome do seu pai mesmo? Meu pai chama Joel. Isso, seu pai chama Joel. Ele tinha um trabalho social, era em Goiânia? Ou era uma cidade próxima? Meu pai sempre teve um trabalho social muito grande. Nada ligado a governo, porque nunca quis entrar na vida pública ou ser político. Sempre foi uma pessoa, pelo seu trabalho, a sua trajetória muito respeitada, e usava da sua trajetória, do seu respeito, da sua conquista através dos seus feitos, para poder ajudar as pessoas. E esse trabalho, ele assistia, desde a criança até o idoso, com ambientes de tratamento psicológico, com creches para crianças, com casas de idosos para poder tratar pessoas de idade bem avançada, até mesmo posições de saúde, de fato, mas sem ter ligação direta com o setor público. E aí eu cresci nesse ambiente, com meu pai sempre me ensinando que a palavra é bonita, mas o exemplo é que de fato muda. E o ambiente de que a gente tinha que ajudar as pessoas, ajudar o próximo. E nos finais de semana, ele me obrigava no sábado de manhã a ir, a fazer campanha de arrecadação de alimento, bater. Não é que você tinha condição de ir dar. Não, você tem que ir pedir para poder ir levar. Então, você tem que bater de porta em porta e aprender a humildade de pedir para receber um saquinho de arroz, meio saco de feijão, e fazer aquela concatenação de tudo que foi doado para entregar para a pessoa que precisa. Então, meu pai, a vida toda me ensinou. E isso me trouxe como uma luz de aprendizado, de fato, uma pessoa que eu tenho a maior admiração, que é meu pai, para poder traduzir na minha vida depois, quando eu tive a oportunidade de ir para a vida pública. Quando você veio para a vida pública, você foi secretário de Indústrias e Comércio
de Goiás, do governo Marconi Perillo. Você conseguiu atrair 31 bilhões de investimentos. Foram gerados 210 mil empregos. Qual que é a fórmula, qual que é a mágica para isso? Bem, essa minha primeira experiência no setor público, né, foi um desafio muito grande, porque eu estava na indústria, tinha mudado para São Paulo, tinha acabado de começar um projeto, né, com minha esposa, meu cunhado, de uma empresa de adoçante, quer dizer, estava num projeto bem engajado. E quando eu recebi esse convite do ex-governador Marconi, mudou completamente a minha vida, porque eu não tinha experiência nenhuma na vida pública, mas eu tinha uma relação boa no setor empresarial. Eu era empresário, a visão dele de representar a minha cidade de Anápolis no governo, uma secretaria que sempre ali era ocupada por um anapolino. Então eu fui para a Indústria e Comércio, na Secretaria de Indústria e Comércio, que faz o desenvolvimento econômico lá em Goiás, para poder atrair investimento, né, e que a consequência positiva é gerar emprego e promover renda. Com a relação empresarial que eu tinha no Brasil, né, em São Paulo e fora, a gente conseguiu levar muitos investimentos e a meta que ele me deu para 4 anos, eu fiz um grande evento porque eu cumpri ela em 10 meses. Então, realmente, para mim foi uma boa experiência porque mostrava que a disciplina no setor público, ela se traduz em resultado. Então, quer dizer, a gente muitas vezes não acredita que o setor público ele consegue realizar, né, que ele consegue promover, né, que ele consegue dentro daquilo que você tem como objetivo, mas não, ali me deu ali a oportunidade, né, de que, olha, se eu quiser fazer, se eu dedicar para que seja feito, eu vou conseguir atingir aquele resultado. Então, mas como replicar essa experiência para os outros estados agora? Porque eu vou dar um exemplo. Nós temos um grave problema de desemprego ainda no país. Hoje nós estamos gravando na terça, o programa vai na quinta. Mas hoje saiu uma notícia que a indústria automotiva está com 3,5 menos empregos. Ou seja, eles tinham uma média de 100 mil trabalhadores, hoje eles estão com 94 e pouco. Mas como que faz para replicar essa experiência que você teve lá atrás no resto do país ou nos outros estados? A dificuldade, Wilson, maior é o planejamento. É entender o que é que nós estamos lidando. O problema da indústria é que a gente vive uma transição tecnológica. A indústria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e saber qual é a transição que vai nos levar para a próxima etapa, o próximo estágio. E dentro desse estágio entender o que nós precisamos simplificar a vida para que o empresário, para que o investidor, ele invista. Lá em 2011, em Goiás, eu criei naquele momento lá, aqui o Poupa Tempo, lá é o VaptVupt, empresarial. O que era? Meu objetivo, quando ali aquelas indicadores mostravam que no Brasil eram necessários 123 dias para abrir uma empresa, ali meu objetivo era que em Goiás a gente abriria uma empresa em 7 dias. Porque se a gente não fizer, o povo gosta de falar desburocratização, mas a própria palavra já é muito burocrática. Então, se a gente não simplificar o ambiente, para entender, ó, tem que abrir uma empresa rápido e fácil. Mas falta vontade ou falta criatividade? Falta conhecimento, planejamento e, em cima disso, a disciplina, né, perseguindo o seu objetivo. E aí, desse teu trabalho como secretário, foi eleito deputado federal, mais de 100 mil votos. Logo depois, eleito como um dos deputados mais influentes da Câmara Federal e virou ministro das cidades. Entre outras coisas, o Ministério das Cidades tinha um programa que era o programa de habitação. Qual que era o nome mesmo do programa? Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Que é um pouco uma relação que você tem de vida, né? Sensibilidade que veio do seu pai. Porque nesse projeto, sim, entre outras coisas, você criou um braço que era para as mulheres que eram vítimas de violência. Elas passavam a ter o direito à casa em nome delas e tinha uma proteção lá que vocês protegiam. Me fala como foi isso. Bem, primeiro assim... Foi Minha Casa Minha Vida, não foi? Exatamente. Ser eleito deputado federal... Não estou confundindo o programa. Fiquei preocupado que tivesse confundido o programa. Ser eleito deputado federal sem ter pai e mãe político, né, sem pertencer a nenhuma família, né, política, sem ter herança política. Quer dizer, eu fui teimoso. Meu pai e minha mãe não queriam, minha esposa não queriam, meus filhos eram pequenos. Quer dizer, ninguém da minha família me apoiou a entrar na política. Apoiaram a entrar na experiência de ser secretário para poder fazer ali um experimento, entender como é a experiência no setor público, mas não me apoiaram a entrar na vida política eleitoral. Fui candidato contra tudo e todos, porque ninguém me apoiou do ponto de vista político.
A minha família apoiou, claro, porque a decisão estava tomada, mas também não me apoiou porque não acreditava que ali seria um ambiente adequado para mim. Fui candidato e fui eleito. Você sabe que boa parte das coisas que eu estou fazendo é uma dificuldade a família acreditar nos caminhos que a gente vai adotar, né? Mas é difícil, porque assim... A gente traça um caminho e é difícil às vezes convencer. Às vezes tem dificuldade. Quase sempre a gente não convence. É isso. E não na conversa, mas sim a gente vai marretando e lutando. Vai e demonstrando que estava certo, que a gente escolheu um caminho que a gente sabe que vai dar certo. Pode ser 2 passos para trás no início, mas depois você avança mais adiante. Isso. Então, assim, ser eleito foi realmente atemporal. Eu fui contra tudo e todos, mas acreditei, persisti. Cheguei em Brasília, no meio entre 513 deputados, eu não tinha pai, mãe, amigo, ninguém. Quer dizer, eu não tinha ninguém para poder dizer. E quando eu decidi candidatar a líder da bancada lá do PSDB, que eu fui eleito pelo PSDB, me bateram nas costas, deram tapinha e falaram assim, não, amigão, lá pelo 3º, 4º mandato, você tem o direito a se candidatar. E aí eu falei assim, poxa, eu não tenho esse tempo para esperar. O povo me elegeu para ser agora. Não me elegeu para daqui a 3 mandatos eu ser alguma coisa. Imagina, vou ser candidato a presidente da comissão daqui a 3 mandatos. E o que eu vou explicar para a população que votou em mim? E os meus 107.544 eleitores? Como é que eu vou dar a eles a resposta que eu preciso? E fui batalhando. Almoçava 3 vezes, jantava 4 vezes. Fui conhecendo e reconhecendo e sabendo quem era quem, estudando, dedicando muito. Mudei com a minha família para Brasília para mostrar o seguinte... Quem dedica e quem tem disciplina, ele alcança o seu objetivo. Basta você entender o ambiente que você vive, planejar como você pode atingir seu objetivo e foca. Eu foquei, mesmo sem conhecer ninguém, eu foquei para criar relacionamento, para entender aonde eu estava e planejando aonde eu queria chegar. Estive lá entre os 5 deputados e senadores, quer dizer, 5 congressistas mais influentes, quer dizer, entre os 3 mais influentes formuladores do Congresso. No segundo ano de mandato? No meu segundo ano de mandato. Quer dizer, imagine só. Os 3 mais formuladores. Eu já fui chefe de gabinete na Câmara Federal do ex-ministro Paulo Renato, falecido ex-ministro. Furar o cerco, que é esse cerco de 3º mandato, 4º mandato, para começar a se sobressair, para ocupar grandes convenções, eu sei que é muito difícil. E aí, é da sua capacidade, registrando aqui para as pessoas, que acham que foi fácil, é nada. Furar o cerco daqueles 10, 15 que já estão lá constituídos como líderes, né? Sedimentados, é muito difícil. Isso demonstra a sua capacidade de articulação, né? Por isso que é bom registrar. Você está falando aí, mas é bom registrar, porque quando a gente fala, parece que é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Eu relatei repatriação, relatei a história do BNDES, a reorganização da lei do distrato, que para a construção civil foi tão importante, um impacto tremendo para o setor. Relatei convalidação de incentivo fiscal, relatei 23 matérias legislativas durante 2 anos e meio de mandato, que é o período que eu fiquei deputado. Então, assim, tem como fazer as coisas acontecer, basta você dedicar. E aí depois, nesse aspecto, a minha dedicação foi tão intensa que o presidente Temer assumiu o governo e me convidou para ser ministro das cidades. Isso. Porque ele me entendia como uma representação, assim como o presidente da Câmara, naquele momento, Rodrigo Maia, que eles entendiam que eu seria ali o representante da Câmara no governo. Você estava no PP já, não? Não, naquele momento eu estava sem partido. Sem partido. Que eu estava no Podemos. A Renatinha acabou me expulsando do partido no momento da votação ali daquela denúncia do presidente Temer. E aí eu acabei decidindo pela filiação ao PP, ao Progressistas, e sendo ali recomendado pelo presidente da Câmara para representar a Câmara no Ministério das Cidades, e sendo que eu tinha esse diálogo de PCdoB, de PT, de PSDB, de PP, de PL, de todos os partidos. Porque no Ministério das Cidades se cuida do Minha Casa Minha Vida, da lei de saneamento básico, de mobilidade urbana, de um palmo de asfalto numa cidade de 1.000 habitantes, até aqui um corredor de ônibus na Radial Leste. Então, e aí, eu vou falar um pouco isso, que eu vou misturar um pouco. Eu separei bem o negócio da habitação, porque no Ministério das Cidades tem algo muito parecido, porque quando você assumiu aqui a Secretaria de Transportes Metropolitanos, tem essa questão de mobilidade, né? E eu não quero destacar as grandes obras, quero destacar um pouco a sua capacidade executiva. Porque quando você foi para o Ministério das Cidades, você era responsável também pela pasta de mobilidade, que tinha lá os BRTs, tinha os metrôs do resto do Brasil. Acho que não chegava a São Paulo, mas o resto do Brasil, não é? A única era a linha 9 em São Paulo. Linha 9 em São Paulo, então. Porque o paulista ele é tão metido que ele acha que não precisa do governo federal. Por isso que recurso federal... Então, por isso estou perguntando. Por isso estou perguntando se tinha dinheiro do governo federal. Paulista no setor público, viu? Paulista no setor público. E aí, aqui em São Paulo,
Secretaria de Assuntos Metropolitanos, a Secretaria de Relações... Assuntos Metropolitanos e atual Transportes Metropolitanos. Transportes Metropolitanos, fugiu o nome. É que fugiu, você lembrou do passado. É né? isso, é. Eu sou velho também, no governo do PSDB eu estou há 30 anos, saí agora. E aí, a secretaria responsável pelo MTU, CPTM e metrô. Mas eu quero falar da questão principalmente de metrô mobilidade. Porque o BRT, se tirou os BRTs do papel, que estavam parados, deve ter ajudado na questão do metrô. Aqui em São Paulo pegou quase todas as linhas com problema de licitação, parado, segundo ganhou e não foi e tal. E pôs tudo para andar, Como, assim, porque eu quero, assim, eu sei, é difícil você fazer uma licitação, mas tirar a licitação, principalmente que está com, eu digo na gíria, né? Com a cabeça de boi enterrada ali, que a coisa não anda. Como que... Sabe que você virou um case de sucesso. Obrigado. Você virou um case de sucesso. Porque todas as obras paradas do Ministério e aqui em São Paulo, onde você teve presente, elas estão todas funcionando. Inclusive, e aí eu vou te perguntar, porque eu quero entender como que você faz esse caminho. Se você também não se sente, não sei se amargurado é a palavra, mas quem vai inaugurar é o governador Tarcísio. E a gente sabe que a gente que é o setor público, quem rasga a fita, corta a fita, corta a fita, vira o pai da criança e muitas vezes não fez não assinou um papel. Você também não se sente assim, pô, caramba, me sacrifiquei tanto e o outro que vai levar os louros. Wilson, eu acho que assim, a minha geração, ela já vem de um sentimento diferente. Eu acredito sim que a maioria dos que estão no setor público tem esse sentimento, eu já não parto desse sentimento. A linha 6 laranja, quando eu cheguei era a maior obra do Brasil parada. Eu sentava com o presidente do Tribunal de Contas de São Paulo. A laranja que é a que chamam de linha universitária. Linha das universidades, Isso, exatamente. Eu sentava com o presidente do Tribunal de Contas, ele olhava para mim e falava assim, secretário, esta linha não anda, essa obra não para. Era um problemaço. A linha 6 parada, a linha 9 parada, a linha 8 com um monte de trem parado, certo? Todas as linhas tinham problemas. Então, quer dizer, eu fui conhecendo um por um, andando nos trens, percorrendo tudo para saber qual é o problema. Quer dizer, reconhecer o meu ambiente. Planejar para que caminho eu tomaria para uma solução. E nós retomamos todas as obras. Todas as obras. Hoje você pega a linha 6 laranja, ela tem 9.000 trabalhadores. De fato, o governador Tarcísio ele vai inaugurar. E o meu sentimento é de alegria. Da mesma forma que eu inventei a CNH digital lá em Brasília, e hoje eu vejo muita gente colhendo os frutos, ou CRLV, que é o documento do carro digital, e eu vejo muita gente colhendo os frutos. Sabe assim, é uma iniciativa que a gente teve que facilitou a vida das pessoas. A CNH digital foi na sua... Foi na minha gestão. Então, quer dizer, você tem muitos feitos que você sabe que ninguém imagina. Aí você pega lá, vai inaugurar a estação Vila Sônia. Quando eu cheguei, era um buraquinho. Quando a gente assumiu a obra e colocou gente para trabalhar e foi lá cortar a fita, poxa, é uma alegria muito grande. Quando a gente foi inaugurar a estação lá, Mendes Vila Natal, Bruno Covas, você imagina, quando eu vim para cá, você vê, o Milton Leite, todo mundo que é da região fala, pô, você tem que inaugurar essa obra, você tem que inaugurar essa obra. E nós conseguimos inaugurar. E quando você pega agora Varginha, que era 2 problemas graves da CPTM, está sendo inaugurado daqui a alguns meses. Então você imagina, vai ser o governador Tarcísio. Então a gente percebe o seguinte, o seu trabalho, a sua dedicação, a minha dedicação, ela valeu a pena. Então quando ele inaugurar as 38 estações, as 50 quilômetros de obras que hoje tem no metrô e CPTM, imagina o que a gente não vai facilitar a vida das pessoas. Mas qual que é a principal receita para destravar uma obra que muitas vezes está 2 anos parada? Você conhecer, você ter gente boa na sua equipe, não ter medo de ter gente melhor que você. Hoje precisa mais de advogado do que engenheiro para resolver os problemas das provas? Gente competente. Gente competente. E você ter, como eu tive essa experiência de ser público e privado, porque você tem que ter a cabeça do público que é burocrático, para saber lidar com a lei e com as amarras da lei, com as limitações da lei, com os órgãos de controle, respeitar tudo totalmente. Agora, você tem que saber a cabeça do privado para disciplina e cobrança. Nós não podemos ficar esperando no tempo de tudo. Então, a burocracia ela é muito grande. Agora, você tem que cobrar de manhã, de tarde, de noite. Você se lembra disso. O que a gente fez para retomar aquela obra da linha 6 e retomar uma obra que não parou nunca mais. Está aí. Parou. Cada dia mais ganhando cada vez mais a realidade. Quando você inaugurar lá da Vila Brasilândia até o centro de São Paulo, São Joaquim, imagina, é uma revolução.
Agora, eu fiz parte daquela história. Quando eu piso em Vila Sônia e ver o nome na placa, é um grande orgulho. Quando você pisa na estação Campo Belo e vê o nome na placa, isso é um grande orgulho. Agora, é lógico que eu não vou ter o nome na placa lá na linha 6. Mas, quando eu saber que aquilo foi inaugurado pelo governador Tarcísio, eu vou ficar muito feliz. Porque é uma realização pessoal. E faz parte da sua história, independente, da luta que você teve. Luta, da luta, da dedicação. Quando a gente pode ir lá homenagear o Bruno Covas, na estação da CPTM ali em Vila Natal, poxa, é uma grande luta, um ganho enorme para a população. Mas você imagine, quando eu ver Varginha pronta, eu não escutava, Wilson. Isso nunca vai sair do papel. Isso aqui é um canteiro de uma boca de fumo. Por isso que eu te exaltei, porque não é fácil. Não é fácil. Quando inaugurava lá São Mateus, eu tô 30 anos o nesse monotrilho, governo, eu entrei no governo Covas. Imagina, a gente dobrou o tamanho. É difícil fazer metrô. Nós dobramos a extensão da linha 15, lá na Zona Leste. As pessoas chegavam lá, o monotrilho que funcionava parte do dia. Funcionava das 7 da manhã às 8 da noite. Quer dizer, eu coloquei para funcionar em 90 dias o tempo todo. O monotrilho chegou a São Mateus, a maior estação da linha 15 Prata. E depois estendemos até Jacupês. Então, quer dizer, lá para ali... Aquele metrô começou comigo, sabia? Eu lembro disso. Era subprefeito. Você falou disso. Eu arrumei o canteiro Vila de Prudente. obras. Em Vila Prudente. Eu arrumei o canteiro de obras. E está lá até hoje. Está lá até hoje. Outro exemplo é Mogi das Cruzes. Você pega a linha 11... O cidadão que vai para Mogi das Cruzes, ele tinha que parar ali em Guaianazes e trocar de trem. Agora vai direto, né? Quando você anda no trem e sabe da realidade, fala, poxa, tem que trocar um sistema de energia. É investimento de 20 milhões. Fala, poxa, por que nunca trocou? Ah, não sei. Então troca o sistema. Aí a pessoa, ela economiza 50 minutos para ir, 50 minutos para voltar. Então, quer dizer, quando você fala, vou para o Jardim Helena, Itaim Paulista, pega a linha 12 ali. Quando a gente diminuiu ali 20, 30 minutos, cara, é um tempo tremendo da vida. O transporte e o efeito que você faz na qualidade de vida da pessoa, ele é muito grande. Então, é quando você tem essa visão e esse sentimento de dizer a diferença do meu trabalho é sentido por milhões de pessoas. E a responsabilidade que eu tenho nas minhas mãos de fazer acontecer é de mudar a vida dessas milhões de pessoas. Aquele incidente do buraco na Marginal com o Tatuzão, que entrou água, você era o secretário ou não, era o Paulo Galli, né? Ali era o Paulo Galli, eu tinha acabado de sair. Realmente, porque aqui também foi um case de sucesso, Foi um case de sucesso. Porque o que eu acompanhei de perto, porque eu tinha saído há poucos dias. Videozinho de algo parecido da China resolvendo o problema em 2 dias, 3 dias, não resolvemos em, sei lá, em 1. Não, ali era coisa que, olha, ninguém sabe como ficará, ninguém sabe o que vai acontecer. Quer dizer, quando você lida com empresas que têm seriedade e capacidade, a realidade é essa. Quer dizer, um problema que mensurou-se ser gigantesco. Tirou cimento de obras da cidade toda para tapar o buraco. Exatamente. Né? Eram centenas de caminhões de concreto para que você tivesse ali em 3 dias a Marginal Expressa retomada, né? E um pouco menos de 30 dias a Marginal da via interna retomada. Quer dizer, assim, o problema que era... assim, sem saber o que era o tamanho. Né? Era só notícia ruim, né? Ninguém trazia notícia boa. Parecia que ia acabar o mundo. E a obra está lá, não vai sofrer atraso, vai ser entregue no mesmo prazo. Quer dizer, você trabalhar com responsabilidade. Não, e é bom trazer, porque eu falei o negócio do videozinho da China, fica parecendo que tudo é bom lá fora, né? Não, e nós tivemos uma capacidade invejável, assim, foi assim, e foi mais rápido. Eu não lembro quanto tempo era o vídeo lá, se na China foi em 2 dias, 3 dias. Aqui, 1 dia e pouco, já estava liberando o primeiro lado da pista da Marginal. Pista expressa com segurança, tudo. Tudo. Exatamente. Mas aí, eu queria te perguntar das obras, porque às vezes eu escuto muito que muitas dessas obras ficaram paradas, principalmente por conta da Lava Jato, né? Porque foi em cima das empreiteiras, as grandes empreiteiras acabaram quebrando, diluindo, tendo problemas para fazer captação de investimentos. Você acha que é isso mesmo? Você acha que a Lava Jato foi algo que trouxe problema? Não vou falar problema jurídico, não vou entrar nessa história de Sérgio Moro, essas coisas. Mas você acha que trouxe um problema de infraestrutura para o país? Olha, a Lava Jato ela foi muito boa e necessária para o Brasil. Mas eu acredito que eles poderiam ter mensurado, né, a profundidade da atuação da Lava Jato, quer dizer, separar o joio do trigo. Aqueles que foram os atores, diretores, os donos que eram culpados pelos atos de corrupção, que eles fossem afastados, mas que a gente não pudesse matar a empresa. Quer dizer, hoje você tem dificuldade em ter grandes empresas de construção, né, de empreiteiras que têm condição de executar obras, né, usinas hidrelétricas, obras de mobilidade urbana, porque essa organização ela realmente foi complexa. O Brasil tem engenheiros, tem
capacidade de formar mão de obra, tem mão de obra pronta, qualificadíssima, uma das melhores do mundo. Mas hoje nós temos dificuldade. Aí a gente pega a linha 6, né, Laranja, é uma empresa espanhola. A linha 2, que eu comecei aquela obra lá na Zona Leste, uma extensão da linha 2 verde, né, ligando aqui Penha até a linha 2 atual, da Vila Prudente. Quer dizer, você tem uma empresa chinesa. Você tem empresas investimentos de fora vindo, porque você perdeu esse fôlego das empresas nacionais. Então, quer dizer, a gente deveria ter tido ali a sabedoria, eu não sei como fazer, eu não sei explicar o que deveria ser feito, mas proteger, né, o patrimônio brasileiro, né, que é o emprego, que são esses engenheiros, esse corpo técnico tão qualificado, para que a gente pudesse preservar o ganho que o Brasil fez em construir uma engenharia tão qualificada e tão capacitada. Porque fica a impressão de que nós tivemos dois pontos negativos nisso. Primeiro é isso, nós destruímos a nossa indústria de infraestrutura. Aí você pega a linha 17, Wilson, é um belo exemplo. Nós retomamos aquela obra da linha 17, demos ali, através de uma lei, de uma ordem judicial, a ordem de serviço, e a empresa não deu conta de tocar. Então... E agora o governador Tarcísio está sofrendo a consequência disso. Quer dizer, é mais um exemplo, né, de que nós deveríamos ter tido essa sabedoria. Eu não sei como fazer, não sei como recomendar, mas eu vou dizer assim, se a gente quebrou a Petrobras, como quebrou? Porque a Petrobras faliu, né, teve lá suas dificuldades, tudo beleza. Mas por ela ser pública, ela conseguiu ser reerguida. Mas centenas de milhares, né, de empregos foram ceifados, foram eliminados naquele processo. Agora, a gente devia ter tido ali a condição de ter separado, como os americanos fazem. Isso, mas era isso que eu estava querendo falar. Nós não protegemos as grandes indústrias e até para as pessoas entenderem, quem participa de governo, muitas vezes, mas a empresa tal ganhou. Pela nossa experiência, a gente olha para a empresa e fala assim, isso aí não dura 2 meses. Não consegue montar o canteiro de obras. Porque apresenta lá as certidões. Atende o edital, mas não dá conta de tocar a obra. Não dá conta, infelizmente. A gente observa. E ainda quando entra a chinesa, quando entra a indústria de fora, bem ou mal, pelo menos está lá, é grande, vai fazer. Faz a coisa acontecer. O problema é que as que sobraram muitas vezes aqui, que tem até boa vontade, não tem capacidade. Não, e o problema é o seguinte, até a que sobrou... na mão de pessoas novas que não têm envolvimento com atos de corrupção, com lava-jato, com nada, os bancos, tamanha a profundidade da atuação da Operação Lava Jato, que os bancos têm receio de emprestar. Quer dizer, foi um setor duramente atacado. E aí as consequências dessas situações é muito grave, porque aí os bancos acabaram assim, não, elas têm ligações com obras públicas, com obras que foram contaminadas anteriormente pela Lava Jato, então vamos se abster de financiar esse tipo de operação em decorrência dessa análise que eles fizessem. Então, quer dizer, nós tivemos problema da engenharia, tivemos problema da subsistência dessas empresas e tivemos problema da financiabilidade, até mesmo assim, se reunissem ali meia dúzia de engenheiros, né, de corpo técnico, que queria dar sobrevida a uma empresa, né, que não faliu, mas ali reduziria a 100 vezes o seu tamanho para poder fazer algo com corpo técnico. Não, mas vamos ter uma financiabilidade para poder subsistir. Não era possível. Então, agora vamos falar um pouco mais de política. Você é do PP, presidente em Goiás do Progressista, né? Presidente estadual, muito amigo do presidente da Câmara, Arthur Lira, e muito amigo do presidente nacional, Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. Essa semana, ou ao longo das últimas semanas, tem a discussão da entrada do bloco que se intitula de Centrão, que na verdade é o PRB e o PP. O PP é com o deputado Silvinho, é do PP? Ele é Republicanos e Fufuca é do Progressista. Fufuca, isso. Fufuca. André Fufuca. Mas eu quero te entender qual a mágica da costura, né? Primeiro eu vejo, aparentemente o Arthur Lira segura um pouco as pautas do governo, como acontece em São Paulo, como acontece na Câmara Municipal. Isso faz parte do jogo político. Ele não está fazendo nada diferente do que... É que, às vezes, as pessoas tem muita informação do que acontece em Brasília, mas acontece a mesma coisa aqui na Assembleia, a mesma coisa na Câmara, a mesma coisa na Câmara de Goiânia. Santa Catarina, do Pernambuco, de todo o Brasil. Essa pressão política entre legislativo e executivo existe em qualquer lugar, porque nós vivemos numa democracia e a Constituição deu força para o legislativo e muitas vezes uma força maior do que do presidente. Isso depois a gente conversa, mas é um problema da Constituição. Eu digo que a Constituição foi feita para nós termos um regime parlamentarista
Só que a gente vive num regime presidencialista porque ela não foi aprovada naquele plebiscito que teve, sei lá que ano. Mas vamos voltar. Então, a pressão do Lira para emplacar esse deputado do PP, mas fica aquela questão. PP entra no governo, mas o Ciro Nogueira se diz que não é governo. Como que o PP é governo e o presidente não é governo? Wilson, você vê assim... Presidente do partido, não é governo. Quando você, no período eleitoral, você é craque disso, você é mentor, é coordenador, é coaching, né? É uma das mais personalidades qualificadas que a gente tem no Brasil para a eleição. A eleição você tem a importância do partido político, porque ele dá ali o tempo de TV, ele dá ali a sua estrutura político-partidária. Fora da eleição, o partido político ele tem menos relevância. Então, o que hoje é avaliado? A bancada da Câmara Federal e a bancada do Senado Federal, que é o que o governo precisa para ter governabilidade. E na bancada da Câmara Federal, a majoritária, né, parte da bancada do Progressistas quer ser governista. Não é a totalidade, não é a integralidade, não é unanimidade, mas é a maior parte da bancada da Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional, do Progressista. Então, isso faz com que, nessa avaliação da bancada, recomendou-se o nome do André Fufuca, que hoje lidera a bancada, para uma eventual posição de ministério, caso o governo federal abra para os progressistas da Câmara Federal. Isso não quer dizer que vai ter o Senado Federal no Partido Progressistas. E menos ainda se avaliando de partido. Quer dizer, o presidente da República, nesse momento, ele não precisa do partido para nada. Ele não tem eleição. Ele não tem avaliação do partido político nesse momento. Ele não precisa de tempo de TV, ele não tem nada. Então, nesse momento, ele precisa do quê? Apreciação de matérias legislativas no Congresso, que se dá nas duas casas legislativas, Câmara Federal e Senado Federal. No Senado, o governo está mais organizado. Quer dizer, ele precisa menos desse arranjo partidário para ter governabilidade. Na Câmara, foi provado que o governo precisa se organizar. E nessa organização, a avaliação de que o partido presidente da Câmara ele precisa ser prestigiado. E a bancada da Câmara quer ter posição no governo. Então isso, o presidente do partido, senador Ciro Nogueira, disse claramente, o partido é de oposição, né? A bancada do Senado ela é de oposição, mas a bancada da Câmara, se ela dar aí o passo para ser governo, ele vai respeitar, sendo que a maior parte dos deputados federais do Progressistas querem ingressar no governo. Isso não é novidade, né? Na política. No Bolsonaro, nós tínhamos um amigo nosso, que é um conselheiro meu, que é o Gilberto Kassab. Ele falava também, né? O PSD não é governo, mas eles tinham lá o ministro da Comunicação. Então, ele, PSD, não se dizia base do governo, mas o partido... É porque, é o que eu lhe disse, o partido político ele tem relevância na eleição. Fora da eleição, lógico que ele tem a influência sobre a bancada. Se o presidente do PSD, Gilberto Kassab, quer que o partido seja base, ele vai ter uma força preponderante. Se ele quer que seja oposição, ele vai ter uma força preponderante. Mas não quer dizer que ele vai ter a força total. Porque o governo, para governar, ele precisa da bancada dos deputados. E os deputados, para fazerem política, precisam levar emenda. O que é emenda? É recurso para fazer asfalto, é recurso para comprar uma van escolar, é recurso para poder reformar uma creche, recurso para comprar bens e equipamentos para equipar uma escola, é recurso para poder fazer uma rodovia. Tudo isso é parte da atividade política de um deputado federal, que ele representa algumas cidades. Um deputado tem 30, 40 cidades em cada estado, que ele é o representante, que ele trabalha na representatividade com o prefeito, que ele trabalha na representatividade com o vereador ou com os vereadores, para que ele leve recursos para aquele município. O governo federal arrecada 65% do imposto que a gente paga. E o papel do deputado nessa composição política é levar esse recurso de Brasília para as cidades onde as pessoas vivem. O Arthur Lira disse, só para encerrar esse assunto de PP, Arthur Lira, disse que se o Brasil não tivesse o Centrão, nós hoje seríamos uma Argentina. Você concorda com isso? Olha, eu concordo, porque essa rivalidade, né, extrema, ela não é saudável para o país. Então, os partidos de centro, eles, né, promovem um equilíbrio nessa discussão extrema para dar o encaminhamento, né, coerente e equilibrado nas decisões que o país precisa. Quer dizer, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele não apoiou o presidente da República na eleição. Ele não é base do governo. Mas se ele não entender que ele representa um papel de liderança na Casa Legislativa do povo brasileiro, para dar ali a tranquilidade, para dizer, imagine só, como é que o investidor estrangeiro vem para o Brasil que o presidente da Câmara faz oposição ao governo federal? Porque o presidente da Câmara ele não é mais o deputado federal, ele é o presidente daquele poder.
E ele tem que ter na sua mente, na sua capacidade de assimilar de que ele é o líder daquele poder. E ele tem que dar todo esse equilíbrio harmônico, mesmo que na independência entre os poderes, o símbolo, né, para o Brasil e para o mundo. O Brasil é um país que vive a harmonia nos poderes independentes. Mas ele não tem um presidente louco que vai colocar pauta bomba o tempo todo para o governo, que vai tornar o presidente da República, o executivo, ingovernável. Quer dizer, aí não tem investidor que vai investir aqui em saneamento básico, não tem investidor que faça do Brasil um país, né, para receber investimento. E, de fato, a gente tornaria a Argentina, a Venezuela, nessa questão de receber investimento estrangeiro e de poder promover o crescimento, o desenvolvimento, o progresso do país. Chegando próximo do final da nossa entrevista, Baldi, o governador Mário Covas tinha uma frase, ou ele tinha uma explicação, que ele dizia que o político ou o candidato sempre começava sem nada. Que o natural não era ganhar a eleição, o natural era perder, porque já não tinha nada. E você tem um sonho que você persegue, e eu gosto disso, porque eu acho que tem que ter resiliência, que é a história do Senado. Só que a eleição passada foi uma eleição atípica. Aqui o Márcio França dormiu em primeiro lugar e acordou longe do cara que ganhou, que foi o Marcos Pontes. Imagina, você que é politizado não lembra quem é o senador para São Paulo. Então, não, tô lembrando do Marcos 45 Pontes. 45 milhões de paulistas. Dia, essa semana ele visitou o local, eu estava junto. Marcos Pontes. Você participou de uma campanha para Senado lá que não deu certo. Foi atípica. Quando que foi a data da eleição? Você lembra? 2 de outubro. 2 de outubro. Em setembro, dia 22, Paraná Pesquisa, o Marconi Perillo tinha passado de 24 para 28. E o segundo colocado tinha 18. Para você ver como foi uma eleição que tudo que a gente sabe... E eu tinha 4. E passou para 6. Passou para 6, para ver que eu estudei, né? E passou para 6. Porque eu queria dar esse conforto para você, porque eu sei o quanto foi pesado você não ter ganho. E por isso que eu te falei essa história do coisa e te demonstrando como foi atípico. Foi uma eleição que tudo que eu aprendi, eu tive que aprender de novo, porque essa eleição acho que não vai se repetir. Toda eleição, uma eleição diferente da outra. Acho que ainda vai ter esse protagonismo de direita, esquerda, mas vai diminuir aos poucos, porque as pessoas se identificam com uma coisa numa eleição, na outra eleição já é diferente o humor dela. Principalmente eleição municipal, né? Mas qual foi a lição que você tirou dessa eleição para você buscar um outro caminho novamente político? Bem, uma eleição para o Senado ela é completamente atípica e completamente peculiar. Primeiro que as pesquisas, elas... para mim, foi um aprendizado que são completamente infundadas. Quer dizer, você tem pesquisas aí há menos de uma semana da eleição que se demonstraram completamente, né, sem fundamento. Quer dizer, como é que eu vou dar confiança? E o eleitor... Mas você acha que era sem fundamento? O eleitor teve vergonha? O eleitor escondeu em quem ia votar? O eleitor ele não sabe que ele tem que votar para um senador. Quer dizer, ele está preocupado porque a disputa para a presidência ela é tão agressiva, ela é tão forte, é país... Ele está preocupado com o governador, que é a vida ali, o dia a dia dele, certo? E o deputado estadual, porque é aquele que está na cidade. Não digo em São Paulo, mas você vai aqui para Americana, você vai para Araraquara, você tem esse sentimento do deputado da cidade, que vai lutar por mim, que vai brigar, né? que é o vereador que fala o nome dele. Então você aí avalia o seguinte, é o presidente, o governador, muito próximos na cabeça do eleitor, em quem ele tem que votar, e o porquê que ele tem que votar, depois o deputado estadual e depois o deputado federal e lá por último o senador. Então foi um aprendizado dizer o seguinte, nos últimos 5 dias é que 60% das pessoas, elas definem que elas têm que votar para senador. E aí que elas vão começar a preocupar, dizer, opa, eu tenho que votar para senador, quem é que eu vou votar, por que eu vou votar, quem é, ele apoia quem, ele cruza, né, a sua origem, a sua ideologia com quem. Então, assim, para mim foi um belo aprendizado, porque realmente é uma campanha. Como eu já tinha ouvido falar quando eu candidatei a deputado, que as definições eram lá no fim, mas era uma eleição de 90 dias. Agora, com uma eleição de 45 dias, que nos últimos 5 dias, 60% das pessoas começam a se ligar que tem uma eleição para o Senado e que eu tenho que escolher um candidato a senador. Realmente é um desafio muito grande, porque aí você teria que ter planejado essa grande mobilização já para os 5 últimos dias, é onde você tenta,
né, conseguir penetrar nos lares das pessoas, nos ambientes onde elas convivem, para buscar ter a chance. E, é claro, ter um nível de pesquisa que seja mais apurado, que seja mais, né, acurável. Porque se essa discrepância ela é tão grande, porque existe o voto útil, que é aquele que fala assim, não, eu vou votar naquele que vai ganhar, porque eu não vou perder o meu voto. Isso é muito a realidade brasileira. É muito, porque, né? A pessoa não quer perder o voto dela. Se ela vai chegar lá no último dia... não quer perder nada, né? E aí, não quer perder. Se você falou que o Marconi estava na frente, muita gente vota nele porque ele ia ganhar. Então, quer dizer, aí os outros que, não, esse aqui não tem chance, eu não vou perder meu voto. Você perde a chance de... Até gosto dele, mas vou votar naquele que vai ganhar. Mais disputado, de ter mais disputa, e claro que você deixa aquele que está lá na frente. E aí, quando você abre a urna, o resultado é diferente, você fala, poxa, quer dizer, o meu gás, ele tinha que ter dado aquele sprint lá no final, nos últimos 5 dias, que aí não sei como, você tem que fazer, né, um planejamento completamente diferente, porque ela é peculiar, ela é completamente separada das demais e, sobretudo, você entender que quando você tem que ter pesquisa que te permita a dar uma realidade mais efetiva para o cidadão. E agora você está na agência de habitação de Goiás. Qual que é o que você vai deixar para essas pessoas do Estado? Que habitação é uma coisa muito importante. Você não está mexendo com classe média, você está mexendo, de novo, com as pessoas que mais precisam, né? Tanto é que você, quando entrega a casa, essas coisas, as pessoas choram, né? A gente chora, né? Porque é emocionante. Muito, muito emocionante. Eu fui muito com os governos, não, mas com o Covas, era mais moleque, eu ia. Porque o Covas fez muito mutirão aqui de habitação no Estado, né? Começou com o CDHU, começou com ele. Sorteio. E eu vi a emoção das pessoas, era moleque. Inigualável, indescritível. É só quem vai, quem já foi, quem participa para saber dessa realidade. Para encerrar, o que você vai deixar de marca Alexandre Baldi na habitação de Goiás? Primeiro, isso é a função de ser realizador. Por onde eu passei, e por onde eu passo, e por onde eu vou passar, eu quero demonstrar que eu consigo realizar aquilo que é o meu objetivo. E a habitação é o mais nobre que uma família que tem saúde, que levanta da cama todos os dias, pode buscar na sua vida. Então, entregar a chave de uma casa. Quando você percebe o olhar daquela mãe, daquela família, não tem nada igual na vida. A única coisa que eu acredito que seja diferente, que não é o meu caso, é salvar a vida de uma pessoa. No leito de morte, um médico que tem essa chance de salvar a vida da pessoa. Portanto, fora a saúde, a vida de um ser humano, a habitação é o que tem de mais nobre. Então, é aquilo que me encanta e é por isso que eu aceitei esse convite do governador Caiado para ajudar a transformar a vida das pessoas. E ter o teto para morar é o que tem de mais nobre, é o que tem de mais importante na vida de qualquer família, de qualquer mãe brasileira. É Baldi senador 2026? Trabalhar bastante, Wilson, para que a gente possa chegar lá e ser competitivo. Eu vou lá amassar barro para te eleger. Vamos junto. Obrigado por ter vindo, pela oportunidade. Obrigado de coração. Muito obrigado por ter vindo. Parabéns por tudo, pela sua trajetória. Você é uma pessoa que eu tenho um respeito enorme e uma admiração. Bom, hoje foi mais um episódio do podcast Política Real. Hoje entrevistamos o ex-ministro e secretário de Habitação de Goiás, Alexandre Baldi. Você que nos acompanhou, nos siga nas redes sociais e clique e nos siga no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.